A alegria do Senhor é a nossa força, por isso que nós nos alegramos na presença dEle e declaramos: Senhor Jesus, muito obrigado, seja bendito, Cordeiro. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores gemidos que perante seu Deus já estão. Vamos juntos. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas purezas para o mais pobre pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha esse amor, pois é mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória a Deus. Olá, Igreja Síria, graça e paz. Estamos em casa novamente. Essa é uma experiência nova para todo mundo. Esses dias, ouvindo recitado um texto do Mário Sérgio Cortella, parafraseando ele, realmente é novo para todo mundo. É novo para os presidentes das nações, é novo para os políticos locais, é novo para os empresários. Esse tempo é novo para todos. É um tempo que vai se alterando e a gente vai tendo que se adaptar a cada adaptação, a cada mudança de perspectiva, né? Então, essas 2 semanas, nesse domingo, no próximo domingo, vamos estar aqui no YouTube em casa. Eu estou na minha casa, refletindo o Evangelho, que continua sendo o Evangelho, e demonstra um pouco da beleza do que é igreja, porque você está aí na sua casa, junte pessoas que
que estão bem, claro. Junte aí na sala da sua casa, prepare um ambiente, um jantar, e com seus amigos, parentes, familiares, vem vivenciar esse tempo com a gente. Durante a semana nós estamos com os nossos encontros da igreja de oração, que ainda está permitido, na quinta-feira de 6h30 até 8 da noite. Nós estamos no nosso espaço Siga, um tempo de devocional, de oração, mas a nossa celebração continua no domingo e agora no formato online, aqui no YouTube da igreja. A gente vai passar por isso, vamos enfrentar, e esse é o nosso aviso. A gente quer pedir a você que nesse tempo não esqueça da igreja. A gente acredita muito que a nossa contribuição no voluntariado do nosso tempo, na dedicação do nosso tempo, no nosso compartilhar nossas finanças, aquilo que a gente tem recebido de Deus, que a gente oferta na igreja, nos projetos da igreja. Continue fazendo, a igreja não parou. Nós estamos iniciando um projeto esse mês que é chamado de Doe Amor, e esse projeto é um projeto lindo de cuidado de famílias, que mesmo com o nosso espaço fechado, as famílias continuam precisando da gente. Então a gente vai precisar da ajuda do voluntariado de vocês, vai precisar da ajuda financeira, das doações. Mobiliza a sua rua. Eu lembro que a gente, ano passado, quando ainda não tínhamos essa possibilidade do auxílio emergencial, muitas famílias precisou da gente, e a gente toda semana se mobilizava entre amigos e parentes e vizinhos, arrecadavam uma quantidade de alimento e no sábado distribuíamos como cestas básicas. E está voltando, as pessoas estão precisando da gente. Essa semana vamos levar, a meta é nossa, 20 cestas básicas lá para Charnequinha. A gente conta com você, procura a gente, ou no Instagram, no direct lá do Instagram. Quem tem meu WhatsApp, fala comigo como é que vai ser essa doação, mas participa, tá bom? A gente precisa muito dessa participação de vocês, que já começaram as solicitações surgirem já. E nossas despesas continuam, ajuda a gente, mas nunca se esqueçam de que pra gente o que vale é quando você dá com alegria. Dízimo é algo que ficou no Antigo Testamento pra gente, e o que existe no Novo hoje não é uma obrigação religiosa de contribuir, mas um movimento natural dos que são cheios do Espírito de Deus, que possam contribuir com o seu reino. As doações não ficam só restritas à igreja. A igreja local tem uma despesa que a gente mantém, porque é uma estrutura que a gente usa como ferramenta para a transformação de vidas. Os projetos acontecem uma grande parte lá, mas o que temos é para o reino de Deus, então chega até as pessoas, tá bom? Ajuda a gente, esse é o nosso aviso de hoje. Vamos ter um tempo de oração, vou orar por sua vida, e a gente está aí com inspiração musical com o Jonatas, também em casa. Deus abençoe você nesse domingo, nesse finalzinho de domingo, e
eu quero fazer um momento de oração por sua vida, por sua família, pelo seu lar. Pai querido, nós estamos de novo começando a viver a experiência do isolamento social, que se faz necessário para proteger aqueles que vão precisar em algum momento de um hospital. E a gente sabe que no nosso país o sistema de saúde não é bom, por isso que a gente faz esse esforço. Mas desejamos e esperamos e queremos ver os milagres de tuas mãos, que esse tempo possa passar logo, Jesus, possa passar logo. Ajuda a gente a vencer esse tempo difícil. Ajude os irmãos e as irmãs, suprindo suas necessidades, fazendo com que eles sejam fortalecidos nesse tempo, nessas 2 semanas. E acima de tudo, Senhor, ajuda a igreja a permanecer em pé, mas em movimento, né? Porque no domingo a gente não pode se reunir, que a igreja parou. Para nós a igreja não parou, a igreja está em movimento, é o teu Espírito que sopra, e estamos aqui para te servir onde quer que o Senhor aponte a direção para a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Amém. Não quero viver pra mim, quero ter o coração em ti, as coisas do alto quero me encher, cumpre teu chamado e teu querer. Não quero viver pra mim, ainda há tanto que fazer, tantas vidas sem te conhecer, quero pra te viver. Eu quero dar o meu melhor, servir-te aonde eu for, ainda que na dor. Tu és o meu Senhor, eu quero dar tudo o que sou, talentos, honra e bens, compra tudo que tu tens, planejado pra minha vida, meu Rei. Não quero viver pra mim, ainda há tanto que fazer, tantas vidas sem te conhecer, quero pra te viver. Eu quero dar o meu melhor, servir-te aonde eu for, ainda que na dor. Tu és o meu Senhor, eu quero dar tudo o que sou, talentos, dons e bens, compra tudo que tu tens, planejado pra minha vida, meu Rei. Compra tudo que tu tens, compra tudo que tu tens pra mim. Essa canção agora eu queria dedicar ela a todas as pessoas que nesse momento estão lutando pela própria vida ali nos hospitais, todas as famílias enlutadas, todas as pessoas que têm tido aflições, que têm tido medo durante essa pandemia. E eu confesso, eu sou uma dessas pessoas que tem tido medo durante a pandemia. Acredito que você também. Mas uma coisa é certa, irmãos. Aconteça o que acontecer, Deus ele não nos desampara. Ele não se afasta de nós. O seu amor lança fora todo medo.
transforma a escuridão em luz, transforma a tristeza em alegria e transforma as trevas em amor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Aleluia, acredita nisso. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. A luz se aproxima, a esperança se aproxima. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia te louvarei, Senhor. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Glória a Deus. Bem, vamos lá. Vamos para a mensagem. Esse mês de março nós estamos com um tema que tem sido bastante falado no mundo todo e que me veio essa reflexão, aprofundar mais esse assunto, que é a imunidade. Sobre esse assunto da vacina, devido a essa pandemia do Covid, a vacina ser a esperança para o combate contra esse mal. Por que a vacina é tão importante no combate a um vírus que parou a humanidade? E interessante que a gente também existem outras dimensões da vida que requer que nós tenhamos defesas
contra males que podem nos parar. A imunidade é um sistema de defesa que nós produzimos quando algum corpo estranho deseja ou entra em nosso corpo e que não é natural, pode trazer prejuízo para a gente. Então nosso corpo naturalmente reage contra esse corpo estranho, nos defendendo para a manutenção da vida, essa defesa natural. Quando eu penso nisso, eu vejo Deus claramente nesse processo de autodefesa da humanidade contra esses possíveis destruidores de vidas. Porque as pessoas que se foram não conseguiram enfrentar esse mal, provavelmente as imunidades, as defesas delas não estavam muito boas para enfrentar. E com todo o apoio de medicamentos e de tratamento ainda não foi suficiente. E lamentamos viver esse luto no Brasil. E no mundo, né? Muita gente já se foi. E eu quero pegar isso e falar de uma espiritualidade protegida que constrói anticorpos, que constrói defesa ao longo da vida, na possibilidade de enfrentar lutas maiores lá na frente. É o que a gente precisa conhecer. Hoje eu quero falar, nessas breves palavras nossas, da imunidade espiritual, que a gente precisa produzir uma defesa espiritual, porque somos atacados praticamente diariamente, todos os dias, para sermos tentados à morte espiritual, e isso é uma realidade. Essa é uma realidade que a gente precisa despertar. Nossas necessidades não são físicas apenas, mas a gente pode morrer espiritualmente. Tanto que, quantos de nós não já estamos tão distantes de Deus e das coisas de Deus? Mas se você olhar lá no fundo, Deus não é culpado disso. Algum corpo estranho, algum evento estranho, algo que não era da parte de Deus, que entrou na sua vida e foi tomando conta da sua vida até que a morte espiritual chegou. Várias coisas podem acontecer, desde frustrações com a religião, com líderes religiosos, frustrações com próprios irmãos da igreja, frustrações com Deus que a igreja pode ter produzido e criado na sua mente. Eu lembro de uma história que aconteceu comigo já nesses anos de ministério, de um rapaz que era de um segmento religioso, onde a sua filha novinha, coisa de 4 anos de idade, foi acometida por um câncer, e ele começou a fazer uma campanha de oração, e isso é muito importante. Buscar a Deus nos momentos de impossibilidade humana de fazer algo, essa coisa do milagre, e Deus responde as nossas orações, até que no meio dessa campanha de 7 semanas, os profetas começaram a anunciar a cura da menina, a ponto da menina dizer aos pais que estava sentindo a cura de Deus, e meses depois o resultado foi a morte da criança. Isso produziu uma crise profunda no coração desse irmão, a ponto de ele não acreditar mais em Deus.
que Deus existe, é verdadeiro. Porque foi prometido por Deus a cura e a menina morreu. E aí vem a pergunta, que Deus foi esse? Quem foi que prometeu essa cura? Será que foi Deus mesmo? E os falsos deuses que são apresentados a gente podem também produzir em nós morte espiritual. Então a gente precisa estar protegido de tudo isso, de todas as outras possibilidades de morte espiritual, porque a morte espiritual é a decadência da humanidade. E quem diz isso é Paulo aos Romanos, que eu quero ler com você. Romanos capítulo 1, do versículo 16 em diante. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Ele é poder de Deus para salvar todos que creem, primeiro os judeus e também os gentios. O Evangelho revela como Deus nos declara justo diante dele. Justo de algo que tenta nos destruir. O que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. A fé é aquilo que a gente não pode deixar morrer dentro da gente. Nem num tempo difícil como esse, de uma segunda onda da pandemia, que vai parar a gente de novo, já está parando, já está acontecendo em muitos estados. Já aconteceu na Europa a segunda onda, ela está parando todo mundo. Mas o que a gente não pode perder é a fé. Porque a fé é o prenúncio da morte espiritual na nossa existência. O justo viverá pela fé. E eu quero falar com você hoje para que você crie antídotos contra a possibilidade de você perder a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, como diz o escritor de Hebreus. Assim, Deus mostra do céu a sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele tornou a verdade existente. É evidente que Deus é a verdade. Por meio de tudo que Ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente os seus atributos invisíveis, seu poder eterno, a sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa nenhuma. Nenhum ser humano pode dizer que Deus não é a verdade. E que quando Deus se revela na criação do homem, ou na criação da natureza, em tudo que existe, Deus revela a beleza e torna a gente indesculpável. Por exemplo, a imunidade. Já falei isso em outras ocasiões. E se alguém perguntar a você onde é que está Deus nessa pandemia, ou se você perguntar para o seu coração também onde está Deus nessa pandemia, eu diria a você, Deus está no mesmo lugar. Eu comentei isso sobre carnaval e tudo. Deus é o que, quando nos criou, colocou em nós, dentro de nós, um sistema de defesa chamado imunidade, sistema imunológico. Que essa é a razão, por exemplo, de que 90 ou mais de 90% da humanidade, mesmo pegando coronavírus, não vai ter apenas sintomas leves ou assintomáticos.
porque a gente tem uma defesa dentro da gente, uma imunidade dentro da gente que já vai reagir. Foi Deus que criou. Os que podem adquirir outros tipos de sintomas, até os graves, somos aqueles que essa imunidade não está boa, está baixa, está frágil, por outras doenças que já lutamos contra ela. Hipertensão, diabetes, câncer, AIDS e tantas outras. Então Deus ele revela o seu poder já para nós, na sua natureza da criação. Versículo 21, sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não adoraram nem lhe agradeceram. Um dos prenúncios da morte espiritual é você ser ingrato, ingrata. Deus nos criou para a sua glória. É só a Ele que devemos toda adoração. Coração grato a Deus, porque a gente já passou um ano de pandemia e estamos aqui. E em vez disso, ao invés de ser verdadeiros adoradores e agradecidos a Deus, os homens começaram a inventar ideias tolas. Com isso, sua mente ficou obscurecida e confusa. Os homens se dizem sábios, mas tornam-se tolos com a sua sabedoria humana limitada. Eles trocaram a grandeza de um Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, como aves, animais, répteis. Muitas religiões pensam assim. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Não é criação divina, mas algo natural do coração do homem, como diz a teologia do fruto do pecado original lá de Adão e Eva. Nós temos desejos e Deus tornou esses desejos possíveis de serem realizados. No entanto, não quer dizer que essa é a vontade de Deus. Praticaram entre si coisas desprezíveis, degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade de Deus sobre Deus pela mentira. Desse modo adoraram e serviram coisas que Deus criou, em lugar do Criador, que é digno de louvor, digno do eterno louvor. Amém. Isso é uma verdade. Muitos de nós saímos no domingo ou estamos em crise agora porque a igreja está fechada, porque é o local do templo, do culto, onde acontece a manifestação de Deus, e não mais a manifestação de Deus acontece em mim, na minha vida. Esses que fecham as portas da igreja vão sentir a carência e a necessidade de terem se encontrado com Deus e não com o que Deus pode proporcionar. A gente passou a adorar o que Deus criou e não o Deus criador. Isso é uma verdade. A gente quer a cura de Deus, a gente quer a prosperidade de Deus, a gente quer os milagres de Deus, a gente quer tudo que Deus pode proporcionar para a gente, menos Ele. E a gente precisa de Deus. E um prenúncio da morte espiritual não é só agradecer e adorar a Deus, mas é não desejar mais Deus, as verdades de Deus. É abrir mão de Deus pelo que Deus pode proporcionar. O reverendo Caio Fábio chama de fé na fé. Não fé em Deus, fé naquilo que Deus faz. E a gente precisa ter fé em Deus, senão a gente morre espiritualmente. Por isso Deus os entregou a desejos vergonhosos, resultado do não
viver no centro da vontade de Deus é o pecado. É esse desejo que a gente tem no coração de fazer tudo, e Deus permite que a gente faça, mas a gente descobre um dia que não era isso a vida não era isso. Cuidado com os desejos do coração, inclusive dentro da religião, porque os evangélicos nos ensinam às vezes que isso só acontece do lado de fora negativo. Eu já sofri muitos frutos de ingratidão que não vem de Deus, é natureza humana, pecaminosa, por pessoas que desejavam o meu lugar, como se eu tivesse poder e desejos. Isso é queda. Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações por práticas não naturais. Os homens também ardem de desejos uns pelos outros. Homens com homens, mulheres com mulheres. Isso é decorrência de pecado. Não só isso, mas toda uma outra lista que inclui a mim e a você. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de perversidade, de pecado, de ganância, de ódio, de inveja, de homicídio, discórdia, dentro e fora da igreja, engano, malícia, fofoca. Os crentes são demais, profissionais. Isso é morte espiritual. Essas coisas vão nos levar à morte espiritual. Espalham calúnias. Calúnias é uma desgraça. Mas as pessoas mortas espiritualmente conseguem romper a vontade de Deus de preservar e são caluniadores. Odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos, arrogantes. Inventam novas maneiras de pecar, desobedecem aos seus pais, não têm entendimento, quebram promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer. Mas ainda assim continuam a praticá-las. E pior, incentivam os outros também a fazer. Essa é a nossa humanidade. E é disso que a gente precisa se proteger. Nós precisamos criar anticorpos contra tudo aquilo que deseja o coração da gente e que é estimulado de fora, mas o negócio está dentro da gente. Então a gente deseja o poder, e aí a gente encontra um caminho para que esse poder venha, mas isso pode trazer para a gente ganância, inveja, discórdia, tantos outros sentimentos pecaminosos que vai matar espiritualmente a gente, mas a gente não quer saber, a gente vai. Triste realidade. Realidade de uma morte espiritual que precisa urgentemente proteger-se internamente de tudo isso que acontece no meio de fora de nós. Eu gostei dessa afirmação do reverendo Hernandes Dias Lopes. A humanidade é como um caminhão que desce a ladeira abaixo. Deus está com o pé no freio e o homem com o pé no acelerador. Deus quer evitar a tragédia. O homem acelera-se rumo ao abismo. Até o momento que Deus tira o pé do breque
e esse caminhão avança desgovernado a terrível tragédia. Essa é a realidade da nossa humanidade e de nós. Nossa realidade. Construa defesas contra tudo aquilo que pode trazer morte espiritual para você. Deus te criou para a vida, não para a morte. Mas é possível morrer. O pecado nos mata. Enfrenta ele. E toda vez que você pecar, o arrependimento é o antídoto. O amor a Deus, o arrependimento, voltar-se para Deus. Porque pecado é fruto da nossa distância de Deus. Então, errou, volta para Deus. Volta para a cruz de Jesus. Lá tem perdão, lá tem renovação e lá tem antídoto, lá tem anticorpos que você vai enfrentar e lutar contra isso. A palavra de Deus diz no livro de Isaías que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou sobre si todas as nossas feridas, todas as nossas enfermidades. Entregou sua própria vida para que através desse sacrifício dele nós pudéssemos ter vida e a estivéssemos em abundância. Por isso que nós celebramos nessa noite, nesse momento tão maravilhoso dessa ceia, dessa oportunidade de relembrar esse sacrifício, dessa oportunidade de relembrar que nós devemos nos amar uns aos outros, pois assim seríamos conhecidos como seus discípulos. Vamos juntos. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Te amamos, Senhor Jesus. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos livrar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus é o Deus Emmanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe adoração. Jesus é digno de louvor. Jesus recebe adoração. Recebe a nossa adoração nessa noite, Senhor Jesus.